O cancelamento das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla só pegaram de surpresa os fãs baba-ovos de ambas, já que todos aqueles que conhecem os bastidores do show business já sabiam que essa junção de megalomania egocêntrica com planejamentos fora da realidade só poderiam resultar nesse fiasco monumental e na vergonha que tanto Ivete quanto a Ludmilla estão passando por perceber que não são tão adoradas como elas pensam. Nesse vídeo eu vou contar alguns detalhes dessa lambança toda e que a própria mídia não teve coragem de publicar. Presta atenção. A pergunta que eu mais ouço: Regis, você poderia ouvir a minha música e dar a sua opinião? Ouço numa variação que é: acabei de lançar um material novo, você poderia me falar o que é que você acha dele? Uma crítica sincera, especialmente de alguém com experiência, pode realmente ser um divisor de águas na carreira de um músico, de um cantor. Só que para isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo. Eu vou ouvir a sua música e vou fazer uma crítica a respeito dela. Vou analisar tudo de uma forma detalhada e minuciosa e vou fazer uma crítica extremamente sincera, como eu faço com todos os artistas, com todas as bandas. E eu ainda vou enviar para você essa crítica por vídeo, mas eu já vou te adiantando, eu não vou fazer nada de graça, porque eu vou valorizar o seu trabalho e você vai valorizar o meu. Clica aqui embaixo e manda a sua música. Tá feito o desafio. Meu amigo e minha amiga, quando se trata do universo da música popularesca brasileira, não há nada mais ridículo do que a presunção de certos pseudo-artistas de que eles são unanimamente adorados pelos seus próprios fãs e esses debilóides aí pagariam muita grana apenas para estar no mesmo recinto e ter a experiência, né, de cantar junto com os playbacks, aquelas músicas horrorosas que essa cambada de gente sem talento oferece. Agora, isso tomou uma proporção de vexame nacional quando gente muito famosa resolveu entrar nessa egotrip astronômica junto a uma produtora igualmente megalomaníaca para fazer shows em estádios, em grandes arenas, né? E recebendo de volta o desprezo dos próprios fãs, cara, que se recusam a comprar ingressos com preços abusivos em relação ao seu poder aquisitivo. Foi o que aconteceu exatamente, cara, tanto com a Ivete Sangalo quanto a Ludmilla, que passaram a vergonha de ter que anunciar o cancelamento, e não adiamento, o cancelamento das suas respectivas turnês. A Ivete Sangalo iria viajar ao Brasil com a turnê A Festa, celebrando os 30 anos de carreira em 30 shows em 30 cidades diferentes, enquanto a Ludmilla iria com a turnê Ludmilla in the House, que teoricamente iria comemorar seus 10 anos de músicas pavorosas. Só que tudo deu errado e ambas botaram a culpa na mesma produtora, a 30E, pelo fracasso, alegando uma série de desculpinhas esfarrapadas, sem citar os reais motivos desses cancelamentos vexatórios. E eu vou te dizer quais foram esses motivos aqui, meu amigo. Primeiro, é muito óbvio e só os fãs mais abobalhados se recusam a acreditar, cara, que a venda de ingressos antecipados para essas duas turnês, todas marcadas por locais gigantescos, foi uma piada nada engraçada para Ludmilla e para Ivete Sangalo. Eu soube por fontes seguras que algumas vendas, cara, chegaram a 10% do que era esperado. 10%!
Ou seja, as duas turnês floparam logo de cara, tanto pelos altos preços cobrados, cara, como pelo desinteresse do público, cara. O público é muito menor do que se imagina e muito menor do que é propagado aí pela mídia, sempre obediente para inflar números e inflar graus de idolatria dessa gente, cara. A Ivete Sangalo e a Ludmilla são dois exemplos de fama excessiva e desproporcional ao que a mídia propagandeia diariamente. Veja o caso da Ivete, por exemplo, cujos programas na Globo, cara, são fracassos retumbantes de audiência, a ponto, inclusive, deles serem cancelados depois que a Globo insiste em tentar bombar a audiência, bombar o compartilhamento nas redes sociais, cara. Nem isso a Globo consegue fazer. Eu nem vou falar da Ludmilla nesse tema, porque eu já falei em outros vídeos e eu nem preciso ser repetitivo. Mas não é apenas na baixíssima venda de ingressos, cara, que está o problema de todos os envolvidos nessa história toda. Fica calmo, eu vou explicar. Quem conhece bem os bastidores, como o tio aqui, modestamente, sabia que essa bolha iria estourar em breve. E eu digo isso, cara, porque era notório que a tal produtora 30E claramente havia superestimado o seu otimismo depois do sucesso da turnê Encontros, lá dos Titãs. Que inicialmente a turnê estava agendada para ter 10 datas e depois, com o sucesso, acabou tendo mais uma série de shows. Então a própria promotora acabou tentando entrar em contato com gente famosa e não de sucesso para ter outras turnês que vendessem ingressos antecipados em escala nacional e que gerasse repercussões do tipo: compra agora antes que esgote. E a verdade é que para se fazer turnês em estádios, em outros locais gigantescos, é preciso a criação de uma estrutura incrivelmente complexa e caríssima. E esse foi um dos erros da produtora. A 30E apostou alto na montagem de palcos estratosféricos, contratação de mão de obra em valores altíssimos, muito acima do que era cobrado no mercado, pagou adiantamentos altíssimos aos seus pseudo-artistas contratados e tudo sem obter garantias de que esse altíssimo investimento teria retorno. Aí você pode então perguntar: pô, mas e os shows do João? E os shows do Soweto, que também foram organizados pela 30E, pela mesma produtora, que lotaram estádios em São Paulo? O que é que deu errado? E eu te respondo: lotaram estádios em São Paulo. Dá uma pesquisada para saber como foram os outros shows, tanto do João quanto do Soweto. Sabe? Quando não reagendados para locais muito menores, como no caso das áreas do estacionamento ali do próprio estádio, como aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte com o show do João, e sem as megas produções dos shows que foram mostrados nos shows da capital paulista. Essas outras apresentações foram simplesmente, quando não reagendadas, quando não remarcadas e colocadas em outros locais, elas foram canceladas, cara, pela baixíssima procura de ingressos. A própria mídia parou de falar a respeito disso. Você reparou? Pois é. A mesma coisa aconteceu e vai acontecer. Já está acontecendo. Shows do NX0, do Forfã e do Nat Roots, cara. Pode ver aqui pelas fotos. Pode apostar. Vai acontecer a mesma coisa. Entre todos os envolvidos, cara, foi criada uma ilusão completamente irreal, completamente megalomaníaca ao mesmo tempo, com investimentos beirando a irresponsabilidade para se fazer produções nababescas, com gigantescos telões de altíssima definição, trocentas passarelas e outros truques cênicos caríssimos, tudo caríssimo, além de figurinos caríssimos, tudo, a equipe caríssima, tudo sem que se estabelecesse um teto de custos que fosse determinado, cara. E o resultado foram, e ainda são, esses shows com custos astronômicos que nem a melhor venda de ingressos consegue pagar. Pergunte
se aqueles shows megalomaníacos do Jão e do Soweto aqui no Allianz Parque conseguiram se pagar, mesmo com milhares de pessoas na plateia, né? Inclusive, a maioria com ingressos de cortesia nas mãos. Vocês não têm ideia da farta distribuição de convites e ingressos na faixa que rolaram para ter o estádio cheio e impactante, para atrair, inclusive, a atenção de futuros contratantes dessas turnês. Aliás, eu fiquei sabendo que há um contrato estranhíssimo entre a 30E e a W Torre, que administra o Allianz Parque, com umas cláusulas muito pouco usuais, para dizer o mínimo, a respeito de porcentagens financeiras, de reservas de datas com exclusividade e outras coisas muito estranhas, tá? Eu poderia até falar aqui, mas meu advogado pediu para não falar nada além disso. O que aconteceu com a 30E foi que as dívidas desses altíssimos custos foram aumentando tanto que provavelmente eles fizeram a besteira de adiantarem futuras verbas de bilheterias para cobrir esse prejuízo. A coisa toda foi rolando, foi aumentando e que tomou a tal forma que essa bolha estourou e a Ludmilla e a Ivete não aceitaram remodelar as suas apresentações para locais infinitamente menores em termos de capacidade e, consequentemente, com uma arrecadação menor em termos de venda de ingressos. Algo que também não aconteceu. Então, para evitar o vexame, né, o vexame para os seus egos, evidente, né, de se apresentarem para plateias muito reduzidas em locais menores, tanto a Ivete Sangalo quanto a Ludmilla resolveram cancelar suas turnês unilateralmente, sem a concordância da produtora. Percebeu como é que foi um erro atrás do outro? E você tem que entender, meu amigo e minha amiga, que o alto preço dos ingressos, ele acontece por causa, primeiro, da falsificação generalizada da tal carteirinha de estudante, que foi uma ideia boa, com intenção nobre, que gerou uma aberração que só existe no Brasil, cara. E, evidentemente, né, e por causa do alto custo de uma atração, incluindo cachês, passagens aéreas, translados, hospedagens, alimentação, etc. e de toda a equipe desses artistas e dessas bandas. Então, no geral, salvo raras exceções internacionais, os ingressos caros resultam em vendas abaixo do planejado. E para piorar, há ainda aqui no Brasil, cara, a enorme oferta de shows internacionais em festivais que vem acontecendo o tempo todo. Você acha que alguém com a plena capacidade das suas faculdades mentais vai pagar ingressos caros para assistir shows da Ivete Sangalo e da Ludmilla em pista VIP? Né, meu? Claro que não. Então, meu amigo e minha amiga, você entendeu agora como essas turnês dariam um prejuízo difícil até de calcular caso a Ivete Sangalo e a Ludmilla mantivessem isso? Vocês entendem por que esse papo de mega espetáculo com famosos brasileiros, né, é sinônimo de perda de dinheiro e plateias esvaziadas? Esse papo de expectativa alta, promessas absurdamente grandiosas, cara, esse papo todo só engana gente de cabeça fraca e o resultado é esse aí, cara. Dramas de proporções desastrosas, incompetência administrativa, má gestão e negligência financeira e um planejamento estratégico completamente desconectado da realidade. É isso o que aconteceu. Deu para entender? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas são as verdadeiras razões pelos quais as turnês da Ivete Sangalo e da Ludmilla foram canceladas. Ninguém te explicou isso tão detalhadamente aqui como motivo, né? Pois é, coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito desses cancelamentos. Vocês acham que isso vai virar uma bola de neve e vários outros famosinhos e pseudo-artistas vão também cancelar suas turnês egocêntricas e megalomaníacas? Qual você acha que é o papel dos shows internacionais nessa confusão toda? Coloca aqui, tá?
tá? Nos comentários. E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui, esclarecendo um monte de coisas aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima!